Perceba que ao invés de ficar reclamando da oposição ou da dificuldade, você agradeça a Deus por ela, porque talvez tenha sido exatamente ela que te pressionou para gritar mais alto. Vamos começar do começo. Jesus está entrando em Jericó. Ele está do lado de fora da cidade. E nesse ambiente tem um homem cego de nascença, pedindo esmolas. Quem é esse homem? Amém? Eu quero que você simplesmente contemple a sua história e perceba que esse era você antes de Cristo. Amém? Um cego, miserável. O homem mais pobre da cidade era você. Eu não sei se você se identifica com isso. Eu me identifico completamente. Não interessa quanto dinheiro tinha na conta. Sem Cristo eu era o homem mais pobre que eu já vi. Eu era o homem mais pobre. Conformado com uma situação que quem olha de longe fala, coitado. Dependente dos outros para tudo. Dependendo de alguém que passasse, ele desse algum resto. Alguma coisa que não tinha aparentemente valor algum. Alguém cujas histórias eram todas vividas por outras pessoas. Alguém que só ouvia falar. Alguém que não tem visão. Eu só estou querendo, de certa forma, ilustrar a vida de alguém. A minha vida, como era sem Cristo. Eu não sei se alguém aqui tem contato, amigos, parentes, que têm deficiência visual. Eu tenho um grande amigo que, enfim, ele para mim é um fenômeno. O cara surfa muito, completamente cego. Ele é campeão mundial de surf adaptado, sempre falo dele quando eu cito alguém com deficiência visual. Ele é bem resolvido quanto a isso, amém? Mas o cara é fantástico. Você vê ele surfando, é uma alegria quando a gente vê ele surfando, porque ele surfa pelo que ele ouve. Ele tem amigos que estão sempre gritando, falando para ele furar onda, para ele entrar, para ele remar, para ele isso, para ele aquilo. Ele está sempre acompanhado de bons amigos e é uma vibe muito boa toda vez que ele está dentro d'água. E assim, por um lado ele não vê, mas por outro ele ouve melhor do que qualquer um. Então eu quero que você entenda que existe um tesouro nesse cara, por mais miserável que ele seja, por mais... Não estou falando do meu amigo, eu estou falando do cara da Bíblia. Eu estou falando desse cara que está sentado na beira do caminho, do lado de fora de uma cidade. Ou seja, esse cara ele não está dentro da cidade, ele está fora da cidade. Esse cara não está no caminho, ele está na beira do caminho. Esse cara não anda no caminho, esse cara está sentado no caminho. Você consegue perceber que é uma natureza que está completamente travada ali, mas existe um tesouro ali dentro, amém? Esse cara ouve melhor do que ninguém. Os ouvidos dele estão mais abertos do que qualquer um, amém? É como se houvesse fome e sede pelo som, porque o som é a sua visão, o som é tudo para ele. E eu quero ter uma revelação talvez inútil para você, mas para mim ela é bem legal, que quando lá em Gênesis Deus planta um jardim no Éden, Deus fala que nesse jardim havia toda espécie de árvore, amém? E diz que haviam rios nesse jardim e o ouro dessa terra era bom. Então repete comigo, lá tinha semente e lá tinha tesouros, amém? Então a revelação inútil é essa, Deus não te peneirou quando fez do barro, amém? Você está cheio de sementes e de tesouro dentro de você, que ninguém melhor do que o Senhor para chamar isso para fora. Amém? Então qualquer pessoa tem um tesouro dentro de si, qualquer pessoa tem a capacidade de dar muito bom fruto. Amém? E lá está esse homem sentado na beira do caminho. Você tenta pensar comigo que isso é uma história real, não é uma historinha inventada, é uma história real. E que naturalmente esse cego que estava lá diariamente conhecia o som daquele lugar como ninguém. Amém? Ele conhece o som da Dona Maria indo levar os filhos no colégio, ele conhece o som do seu João indo trabalhar, ele conhece o som do menino correndo, ele conhece o som das 8 horas da manhã, ele conhece o som do meio-dia, ele conhece o som das 6 da tarde, ele conhece o som daquele lugar como ninguém. E de repente, sem aviso algum, um belo dia ele ouve um som que ele nunca ouviu naquele lugar. Amém? É o barulho de uma multidão. A Bíblia diz que ele ouviu o barulho de uma multidão. O barulho, ele não é um som claro, não é um som inteligível, não é um som que você discerne. É um barulho, é uma confusão, é um caos. Tem um som que, cara, chamou a sua atenção. E eu queria que você parasse um segundinho só para lembrar da sua vida no dia que você teve seu encontro com Cristo. Que som que ele usou para chamar a tua atenção?
Como é que ele atraiu os nossos olhos? Como é que ele atraiu a nossa curiosidade? Como é que ele nos pegou desprevenidos? Porque se a gente vem armado, a gente fecha o coração, mas ele nos pegou desprevenidos. Aquele dia que você não esperava quase nada, e de repente foi o dia em que seu nome foi escrito no livro da vida, cara. Aquele dia que você não esperava nada, e de repente seu espírito viveu. Amém? Esse foi o dia que Jesus te achou. Esse homem ouve esse barulho da multidão, e o barulho da multidão eu imagino que devia ser um caos mesmo. Porque naquele tempo ninguém tinha certeza de quem Jesus era. Muitos diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, é um bom mestre, é um rabi, é um Beuzebu, é um endemoniado, é um beberrão, é um comilão, enfim, multiplica pão para mim, me cura. E você fica imaginando o tanto de informação que tinha no meio daquela multidão chamando Jesus, gritando para ele, um grande barulho. Mas isso chamou a atenção daquele cego. E aquele cego, então, ele pergunta para quem alguém está próximo, que barulho é esse? E respondem para ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Eu quero que você perceba que aqui aconteceu uma revolução na vida desse cara. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Amém? É Jesus o Nazareno que está passando. Como eu te falei naquele texto de Filipe e Natanael, por que eu citei ele com tanto detalhe? Porque quando Filipe fala de Jesus para Natanael e diz que ele é de Nazaré, Natanael responde, vem alguma coisa boa por acaso de Nazaré? Nazaré era aquele lugar que não tinha boa fama, tipo uma quebrada que, meu irmão, nunca saiu nada que preste dali. Jesus veio exatamente dali, amém? Então, quando dizem para o cego quem é que está passando, eles falam que é Jesus, amém? Consegue entender Jesus? Amém? É Jesus de Nazaré, amém? Aquele elemento de diminuição, de tipo assim. Isso já é uma baita de uma prova para a nossa fé, sabe? Onde é que você vai? Naquela igrejinha ali, sabe, tipo assim? Naquela igrejinha. Com aqueles crentinhos que você vai andar, sabe? Tipo assim, pega uma coisa daqui e joga lá para baixo. É Jesus de Nazaré que está passando. Mas aí a fé do cara nasce quando ele ouve o nome de Jesus. Porque aí é Jesus de... Entendeu? Jesus de... sei lá de onde, cara. Não interessa de onde ele é. É Jesus. É Jesus que está passando. É Jesus, amém? Esquece o Nazaré. É Jesus que está passando. E esse nome tem todo o poder, amém? Esse nome faz o céu tremer, cara. Faz o inferno explodir. Esse nome tem poder, amém? Esse cara ouviu, é Jesus que está passando. Não interessa os adjetivos que possam dar para ele, é Jesus que está passando. Imediatamente esse cara começa a se mover por fé. Porque agora ele está gritando mais alto do que todo mundo e ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que, cara, o Nazaré não interessa. É Jesus, filho de Davi. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Davi era o rei de Israel. A promessa é que o Messias era da linhagem de Davi. Ele está dizendo, Jesus, o rei, está entrando na cidade. Ele está vendo um rei entrar na cidade. Amém? Ele está pegando Jesus e jogando para cima e não jogando para baixo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, a revelação veio. É ele. Eu quero que você perceba que esse cego, ele, naturalmente, ele não enxerga o que está acontecendo, mas ele está vendo dentro de si o que está acontecendo. Ele está vendo um rei entrar na cidade. Tem um rei assentado num trono entrando na cidade. Tem um rei com uma coroa na cabeça entrando na cidade. Tem um rei com um cetro na mão entrando na cidade. Talvez essa multidão sejam soldados desse rei escoltando ele. O cego está vendo o reino dos céus chegando na cidade. Amém? Amém? Você consegue perceber que, cara, tem algo acontecendo em alguém que vai mudar a história de todo mundo? Amém? Existem noites de adoração que eu sei que o negócio está pegando fogo por causa de um que foi ativado e dele está jorrando um rio que está inundando todo lugar. Às vezes tem algo acontecendo de um que está mudando a história de um lugar inteiro. Está todo mundo pedindo coisa para Jesus e tem um cara gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, rei dos reis, tem misericórdia de mim. Agora eu quero que você perceba que, trazendo para a nossa vida, essa era a nossa história. Porque imediatamente, quando a gente percebe, quando a gente começa a se mover por fé, vem oposição. Principalmente nos primeiros dias. É mais fácil derrubar uma árvore de 100 anos ou derrubar ela quando ela é uma mudinha? Amém?
Tipo assim, não espera o monstro ficar gigante para você tentar matar ele. Mata quando é filhote. Sabe, tipo assim? Imediatamente veio a oposição. O cara está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora a multidão mandava ele se calar, tentando abafar. E aí eu quero que você veja na sua história algum elemento que se assemelhe com isso e perceba que ao invés de ficar reclamando da oposição ou da dificuldade, você agradeça a Deus por ela, porque talvez tenha sido exatamente ela que te pressionou para gritar mais alto. Sabe, o cara está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o povo falando, cala a boca. E ele, cala a boca nada. Jesus, filho de Davi. Daqui a pouco não tem mais nem de microfone. É a pressão que faz algo mais substancial sair de dentro de você. Amém? Ao ponto de que agora esse cara está gritando tão alto que Jesus ouviu.